Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos falar hoje sobre o presbítero, bispo ou ancião. Nossa lição de número 11. O tema é um tema interessante, um tema discutido. A gente tem esta função sendo realizada na igreja e vamos tentar aqui, dentro do nosso tempo, comentar um pouquinho sobre o assunto e o conteúdo. Lembrando aos amados que o nosso objetivo desta aula e deste vídeo é simplesmente comentar o título ou o texto, não o texto, mas o título da lição. Então, com isso, a gente não vai, dependendo da situação, não abordar algumas coisas dentro da lição ou discutir alguns pontos dentro da lição. Então, o nosso textuário diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. Tito capítulo 1, versículo 5. Então, a função do presbítero, eu quero, antes de falar o significado e até outras coisas, a função do presbítero é organizar a igreja e reprimir os falsos doutores. Então, esta é uma das funções dos presbíteros. Um presbítero, ele precisa, com isso, aí a gente tem que lembrar da aula anterior, ele precisa conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, conhecer Deus, ser cheio do Espírito Santo, para que ele possa organizar a igreja e reprimir os falsos doutores. Porque se ele não conhece Deus e não é cheio do Espírito Santo, essas coisas vão passando sorrateiramente sem que seja percebido. Então a gente precisa de presbíteros que sejam homens de Deus, que sejam cheios do Espírito Santo. Daqui mais para frente a gente vai comentar, trazer para os nossos dias, mas contudo a gente precisa que isso seja entendido, que dentro da função do exercício do presbítero, ele precisa ter elementos essenciais espiritualmente para que ele possa ser válido dentro da igreja. Porque hoje nós não temos presbíteros válidos, presbíteros que são essenciais, porque na realidade, desculpa dizer a você, há presbíteros que não servem para nada, que deveriam serem destituídos do cargo. Sabe por que eu estou falando cargo? Porque ele não exerce a função. Mas, pois bem, a gente precisa primeiro saber e entender o que é um presbítero. Quem é um presbítero? Então eu quero aqui, primeiro, lembrar você que o texto presbítero, bispo e ancião é intercambiável. Você até mesmo, a gente tem algumas dificuldades em traduções, que nós vamos, se der tempo, comentar aqui, porque, por exemplo, a passagem que aparece, o termo no grego, é presbíteros, que nas nossas Bíblias são transliteradas, tá? Se translitera do grego para o português, para os caracteres do português. Tá? O significado de presbíteros é ancião. Tá? O que esse ancião exercia? Esse ancião exercia a função de bispo. Por quê? Ele supervisionava a igreja. Então, por exemplo, a gente pode aqui, de guisa de introdução, porque eu vou entrar sobre a função de presbítero no Antigo Testamento, dizer que o presbítero é o estado, presbítero e ancião é o estado dele, da pessoa, do ser da pessoa. E bispo é a função do presbítero ou do ancião, que na realidade vai representar no bojo a essência de quem ele é. Porque não pode haver presbítero sem ser bispo. E automaticamente não existe presbítero sem ser ancião. Então, na realidade, são termos e palavras intercambiáveis que vão representar a mesma pessoa. São sinônimas. Entendendo isso, fica um pouquinho mais fácil para nós entendermos no Novo Testamento a função
do presbítero e a importância dele, que hoje dentro de nossas igrejas não tem nenhum tipo de valia, nem da parte da colaboração do presbítero e nem da colocação da igreja sobre esta pessoa que exerce a função de presbítero. Então, voltando aqui, quem é o presbítero? O presbítero é a palavra presbítero é a palavra grega para ancião ou velho. Lembrando que as nossas traduções, em algumas passagens, traduzem presbíteros, translitera, como eu disse, quando em alguns casos não é o significado, ou não é a transliteração, porque presbítero passou a ser um título e não representando a pessoa quem é, não passou a ser a idade, mas passou a ser um título, passou a ser uma função. E na realidade, presbítero é um velho. Eu vou citar isso um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa indo pensando nisto. Que presbítero é transliteração e presbítero significa velho. Nos tempos antigos, eles faziam parte da liderança do povo de Israel. Eles eram os integrantes da Assembleia, que é a palavra grega, hebraica no Antigo Testamento é kahal, que significa congregação, um grupo de pessoas que se reuniam para determinado propósito ou determinado fim. O kahal, ele se reunia, que é a assembleia, a congregação, para resolver esse tipo de problema, que tem o mesmo significado da palavra grega, que é a palavra para igreja, tem o mesmo significado. Então, este kahal, esta congregação, tinha uma liderança. Essa liderança era exercida pelos anciões. Esses anciões, que transliterado para o grego é presbítero. Seguindo, os presbíteros do Primeiro Testamento. Aqui a gente não está simplesmente falando de idade, mas da importância do presbítero, parafraseando claro, com a idade, com o termo ancião, que aparece no Antigo Testamento, mas se valendo nas nomenclaturas e envolvendo a função e o serviço que ele pode exercer. Por exemplo, a gente vê o ancião, o patriarca Abraão, mesmo velho, esperançoso de se cumprir na vida dele promessa de Deus. Me lembro aqui que numa certa feita eu preguei num lugar e eu preguei sobre o seguinte tema: e sonhou José um sonho. E pregando nesse tema, apareceu um senhor de 80 e poucos anos, quando eu chamei o povo para orar lá na frente, para ministrar a oração. Esse senhor me chamou e falou assim para mim assim: eu ainda creio que Deus tem um propósito, um chamado na minha vida. Um presbítero, um ancião, não pode perder as esperanças, porque ele é a motivação para que os jovens possam buscar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. É através do exemplo da vida deles que os jovens vão obedecer e servir a Deus. Então o exemplo que a gente tem biblicamente é Abraão, que mesmo sendo ancião, mesmo sendo velho, não perdeu a expectativa da obra de Deus, de trabalhar na obra do Senhor. Você que tem acompanhado esses vídeos deve lembrar que eu falei em certa feita que na igreja não existe aposentadoria, porque há pessoas que chegam a uma certa idade que não querem mais trabalhar e ficam colocando a desculpa que estão dando oportunidade para os mais novos. Não, Deus quer velho, Deus quer presbíteros, no sentido do significado da palavra, que trabalhem na obra do Senhor. Então, no Primeiro Testamento, eles exerciam duas funções que não se anulavam. Qual eram essas funções? Como ancião, conselheiro e guia do povo. Então eles exerciam, a primeira função que eles exerciam no Primeiro Testamento, como ancião. Ancião, ele era ao mesmo tempo a idade deles, mas delegavam e autorizavam aqueles homens a exercer um cunho de autoridade e de conselheiro. Por isso, eu coloquei aqui não só como condição, mas como qualificação e como posicionamento, como um cargo e etc. Então, o ancião, ele exercia o papel de conselheiro e guia do povo. Eles eram os responsáveis pelo povo no Primeiro Testamento.
como líderes, representantes do povo de Deus e do povo. Então eles exerciam a função de conselheiro, quando eles tratavam com o povo. E, como líder espiritual, eles representavam tanto a Deus e tanto o povo. Então eles intercambiavam nessas duas funções. E deveriam exercer com muita graça, com muita unção e muita autoridade de Deus. Então nós temos Levítico capítulo 4, versículo 15, que vão representar todas essas ideias e minúcias. Eles, nesse caso, deveriam ser velho. Por exemplo, não poderia uma pessoa exercer um cargo de conselheiro naquela época sem ser velho. Não poderia ser presbítero sem ser velho. Nós vamos perfilhar isso melhor, mas quando a gente entrar para o Segundo Testamento. Suas cães, eles nesse caso deveriam serem velhos, suas cães deveriam serem honradas. Então, quando as pessoas olhavam e viam as cães dos anciões, automaticamente honravam ele, porque sabia que naquelas cães estava sendo representado toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a experiência. E isso a gente precisa transpor para o Novo Testamento, ou Segundo Testamento, como assim dizer. Então, Levítico capítulo 19, versículo 32, e a gente tem eles eram tidos como oficiais do povo, como Número capítulo 11, versículo 16, e Josué 8, 23. Sua atividade de juiz e organizador das leis de Deus ao povo. Deuteronômio capítulo 21, 19, 22, 15 e 16. O povo tinha que reportar os anciões para resolverem e solucionarem causas. Então eles exerciam o papel de juízes. Isso principalmente na época de Moisés e alguns outros períodos que a gente vai encontrar nas Escrituras. Seguindo. O ancião precisa ser cheio do Espírito Santo. O mesmo vigor e ardor de Deus num jovem deve ser o mesmo num ancião. Se um ancião, presbiteros. Se ele não conhece a Deus, não pode conduzir o povo a Deus. Então, um presbítero, ele precisava conhecer a Deus. Ele precisava ser cheio de Deus. Por exemplo, a gente encontra quando Moisés reúne os 70 com ele, e quando reúne os 70 com ele, aquilo de Deus que estava sobre Moisés passou sobre os 70. Lembrando que Deus falou para Moisés que ele seria Deus para Faraó e provavelmente Deus para o povo. Então, assim, eu posso parafrasear aqui, que era o próprio Deus enchendo os anciões. Então, ancião tem que ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de autoridade de Deus. A gente encontra até aqueles dois que ficaram na tenda e profetizaram. A gente precisa hoje de presbíteros, homens de Deus, que têm o Espírito Santo. Mas infelizmente a gente não encontra isso. Então, Joel capítulo 2, versículo 28, a gente vai encontrar os velhos, os anciões, sonhando. Mas este sonho não é um sonho natural, não é conduzido pelo devaneio da mente, do corpo do humano, mas é produzido pelo Espírito Santo sendo derramado nos corações. Não pode um obreiro de Deus, com o decorrer do tempo, perder as esperanças do labutar e do trabalhar na obra do Senhor. Passando para o Segundo Testamento ou o Novo Testamento, a gente vamos ainda trabalhar com a ideia e expectativa de ancião, mas sempre
parafraseando com o termo presbiteros, que é conhecido e executado dentro de nossas igrejas. Mas se eu não entender a função do ancião, automaticamente eu não entendo também a minha função como presbítero. Então vamos para o Segundo Testamento. Vemos os anciões presbiteros ou presbítero sempre acompanhado de outras lideranças que junto formulavam as suas ideias. Então a gente tem Mateus capítulo 15, versículo 2, que está escrito ali, falando sobre a tradição dos anciões. Então, os anciões exerciam essa relevância e importância. E deixa eu dar uma pausa aqui rapidamente para falar para você. Você, de repente, está a me ouvir, ou esse vídeo vai chegar até você, você pode ter uma função de presbítero, mas será que você, nesse legado, nesse chamado, tem cumprido com toda seriedade, com toda responsabilidade? Ou você é um presbítero extremamente relapso, descompromissado com a igreja e com Deus? Porque o presbítero, ou ancião, dentro do Primeiro e do Segundo Testamento, ele tinha uma importância de liderança, conselheiro, eles eram guias espirituais. Por isso que a gente vai encontrar no Antigo Testamento principalmente, mas no Novo também, algumas exortações sendo levadas, direcionadas aos anciões, porque era através dele que Deus conservava o conhecimento, o entendimento, a compreensão das Escrituras, que era ensinada ao povo. Então, se um ancião ou se um presbítero não tem de Deus e não conserva de Deus a palavra do Senhor, não tem como ele conduzir ao povo a servir a Deus e adorar a Deus com toda sinceridade, seriedade e comprometimento. Então, o que está faltando não é o povo entender a Deus, mas o presbítero entender a importância, a significância do seu chamado e como é válido ele se encaixar dentro desses parâmetros e diretrizes. Então isso apontava a função deles e a tradição que eles exerciam, mesmo que ali o texto apresenta de uma forma negativa, a importância que eles tinham. O povo seguiam eles. Hoje, se o povo seguia os presbíteros, o povo se torna rebelde com a igreja, o povo se torna rebelde com os pastores, porque os presbíteros às vezes são uma negação espiritual dentro da igreja. Não querem ter compromisso, não querem servir, não querem adorar a Deus e serem reverente, obediente à igreja e a Deus. Então é um pouco complicado. Na realidade, o legado deles, trazendo para o atual, é um legado extremamente negativo. Seguindo, em alguns casos, ancião só aparece como uma citação, ou seja, quando eles aparecem sozinho ou depois de fariseu, depois de escriba e assim por diante. Então é só uma citação. E outros, como líderes do povo, como a gente encontra em Mateus capítulo 16, versículo 21, e Mateus 21, versículo 23. Eles decidiam o rumo do povo e o seu funcionamento. Mateus capítulo 26, versículo 3, quando eles estavam reunidos para o julgamento de Jesus, a condenação de Jesus. Então eles que eram a liderança, faziam parte do concílio e do conselho ali. Eles tinham autoridade. Aqui na tradução que eu usei aparece autoridade, mas na revista corrigida vai aparecer principais. Mas eles eram homens que tinham autoridade, eram os primeiros, estavam na cabeça, influenciavam o povo. No contexto ao qual eu estou citando, eles influenciavam para o mal. Mas no contexto que nós precisamos de presbíteros, obreiros que sirvam a Deus e influenciem para o bem, que participe do conselho ou do concílio para o bem, nunca para criar montim, nunca para criar rebeldia na igreja ou serem dispersos, mas não ajuntarem para o crescimento da obra do Senhor. Então eles tinham autoridade. A gente encontra também em Atos capítulo 4, versículos 5 e 8, citando que
eles estavam ali, os anciãos, os sacerdotes, os fariseus estavam reunidos ali para a condenação de Jesus. Sendo principais do povo, Atos capítulo 5, 21, faziam parte da cadeira do Sinédrio. Então, o que esses anciões exerciam agora no templo da igreja? No templo da igreja, eles eram conselheiro da igreja e dos apóstolos, Atos capítulo 15, versículo 2. Aí eu pergunto a você, presbítero, você está exercendo um papel de conselheiro ou de perturbador da igreja? Qual é a sua função? Você sabe por que você foi levantado? Você sabe por que o pastor lhe elegeu como presbítero? Não é porque você é velho, porque você é novo. Eu fui a presbítero quando era bem novo. Não por minha idade. Hoje eu estou com os cabelos brancos, mas não, minhas cães não representam a minha idade. Contudo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você tem que ser idôneo. Você tem que ser um homem que tem equilíbrio espiritual, equilíbrio material, físico, emocional. Você não pode viver perturbado a vida inteira, o dia inteiro, o ano inteiro. Infelizmente encontramos nas igrejas presbíteros que mais precisam de ajuda do que ajudam. Presbítero mais desorientado do que orienta. E isso vai ajudar o pastor? Vai fazer a igreja crescer? Não. É o pastor, ao invés de estar preocupado com as ovelhas, tem que ficar preocupado com os presbíteros, que são desestruturado, não tem estrutura, desestruturado, não tem estrutura. Na realidade, essas pessoas, ou essa pessoa, não deveria ter recebido o cargo ou a função para tal. Porque para exercer o cargo precisa ter experiência. Não é tempo de igreja, nem idade, experiência. Isso no tempo de hoje. Então, a gente seguindo aqui, eles exerciam na igreja como conselheiro da igreja dos apóstolos. Em paralelo com o Primeiro Testamento, a função do ancião não muda em função, mas em importância e significado. A função do ancião no Novo Testamento não muda, só em importância e significado. Por quê? Eles continuaram naquele período ali do Segundo Testamento, até no período da morte dos apóstolos e andando um pouco mais à frente, eles continuaram sendo separados automaticamente pela idade e não pela capacidade, porque se entendia naquela época, hoje não vale para nada, infelizmente, que a idade traria conhecimento, estrutura e capacitação. Hoje a gente olha com quanto mais velhas as pessoas ficam, mais dificultosa fica a cabeça daquela pessoa para trabalhar na obra do Senhor. Naquela época, os anciões eram líderes, eram os ensinadores, eram os conselheiros, eram os juízes. Hoje o homem chega a 60, 70 anos, não tem nenhuma estrutura espiritual. Eu estou falando de crente, estou falando de pessoa que tem o presbitério nas mãos, mas nem sabe por que ele foi chamado presbítero, nem sabe por que a existência daquela função, daquele cargo ou daquele título. Então ele simplesmente acha que presbítero, ele é cantar em harpa, ele acha que simplesmente ser presbítero é ir para o culto, ele acha que simplesmente ser presbítero é pregar quando ele quer pregar. Só que a igreja não vê nele nenhum guia espiritual. Na igreja não vê dele nenhum apoio espiritual, nem para a igreja e nem para o pastor. Eles não aliviam o pastor, eles trazem problema para a vida do pastor. Eu estou falando sério aqui com você, para que você compreenda que a sua função é aliviar a carga do pastor e aliviar a carga da igreja, e não ser um peso para a igreja e um peso para o pastor. Continuando, então quando fala de importância, que não mudou em função da importância, porque a idade continuou sendo a idade. Mas a importância mudou porque agora ele começa a lidar
com coisas diferentes, com situações diferentes. Então, por exemplo, quando eles cuidavam de Israel e agora cuida da igreja. Então, no Antigo Testamento era Israel, o ancião cuidava de Israel. No Novo Testamento, o ancião agora é levantado, é condicionado a cuidar da igreja. Segundo, Israel é material, a igreja é espiritual. Ele agora não está lidando com coisa material, mas com coisa espiritual, com o corpo de Cristo, a qual ele faz parte. Então ele tem que ter sensibilidade espiritual para saber se comportar e lidar com o povo. Ele não pode ser espancador dentro de casa, mas também espancador da ovelha. Ele tem que tratar a ovelha e conduzir a ovelha, o rebanho, na presença de Deus e na vontade do Senhor. Então, seguindo, o ancião presbiteróis ou presbítero, eles acompanhavam os apóstolos, não só no aconselhamento, como a gente conta em Atos 15, mas eles escreviam, por exemplo, a carta, por exemplo, que foi enviada através de Paulo e Barnabé, foram escritas pelos apóstolos e pelos anciões. Eles estavam juntos. Então eles aconselhavam a comunidade ali. Então em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, o presbítero ou o ancião tem que saber governar. Em Tiago capítulo 5, 14, eu não coloquei todas as referências por causa do tempo, eles tinham que estar pronto para atender. Então quando a Bíblia fala, chama os presbíteros, hoje você não pode chamar os presbíteros, porque os presbíteros não são subservientes, não estão para servir, estão simplesmente para fazer aquilo que eles querem. Indo para a conclusão desta parte aqui, dizendo o seguinte, o ancião são o conselho de Deus, são o conselho de Deus nos céus, quando a gente encontra Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Então a gente vê um grupo de 24 anciões. Então esses 24 anciãos são o concílio de Deus nos céus. Nos céus eles sempre estão envolvidos em adoração. Aí eu pergunto para você e digo para você, e você pode adorar a Deus no que faz? Será que o seu serviço como presbítero na casa de Deus, adora a Deus, louva a Deus, ou deprecia todo o mandamento e ordenança de Deus para a sua vida? O presbítero precisa saber como fazer e como se comportar. Eu não vou aqui entrar em minúcias de detalhes que você já conhece, que fala que o presbítero tem que saber governar bem a sua casa, que o presbítero tem que ter um excelente comportamento. Sim, você já sabe de tudo isso. Mas o que eu quero retratar aqui, para eu concluir, para que eu possa concluir, é que o presbítero que exerce a função de bispo, que hoje é completamente diferente da função bíblica, porque o presbítero de hoje não tem nenhuma relevância com o presbítero da Bíblia. O presbítero da Bíblia tem uma demanda, uma responsabilidade, um envolvimento muito maior do que o presbítero de hoje. O presbítero de hoje não sabe o que é a função, não entende o peso da responsabilidade. Há pessoas hoje que recebem um título de presbítero, mas que são pregadores. Então, ao invés de eles estarem dentro do nicho de sua igreja, ensinando, acompanhando a igreja, eles estão saindo para pregar. Lembrando que a função de tanto de presbítero, aqui nós estamos falando hoje sobre presbítero, bispo ou ancião, mas presbítero, bispo, ancião e pastor é a mesma coisa. Eu quero chamar a atenção dos presbíteros, e você preste atenção nisso. Eu não estou querendo que você deixe o seu cargo agora e renuncie o seu cargo, mas eu quero que você entenda a responsabilidade da sua função e do seu serviço. Então, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina.
Tem presbítero hoje na igreja que não tem nenhum comprometimento com a palavra, não tem nenhum comprometimento com o ensino, não tem nenhum comprometimento com o estudo da palavra, com as escrituras. Aí, como que você quer exercer a função de presbítero se você não estuda a palavra? Como que você vai ensinar e vai conduzir o povo se você mesmo não conhece a lei e a vontade do Senhor? Presbítero, obreiro, Deus precisa de você. Ancião, Deus precisa de você. Não importa se você foi consagrado hoje ou você foi consagrado há muitos anos. Como diz um certo pastor do meu campo, ele diz o seguinte, pastor Paulo Sobreira, ele costuma dizer, se você não estava apto, preparado para exercer a função quando foi colocado, agora corre atrás. Você está vivo, ainda dá tempo de você se aperfeiçoar, se esmerar para estar pronto para exercer a devida função com responsabilidade e compromisso diante de Deus, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração pedindo ao Senhor que abençoe sua aula e que você possa expandir esse comentário, este assunto, com toda a graça e sabedoria de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, peço a tua bênção sobre cada professor, sobre cada aluno, e que as palavras saídas pelos meus lábios, alguns versículos de referências aqui dito, possam ser usadas pelos teus servos como instrumento para ensinar e conduzir. E que tudo que teu filho fizer na escola dominical, ministrar e ensinar, venha ser para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida deste professor e desta professora, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus lhe abençoe e tenha um bom domingo e uma boa aula. Fique na paz do Senhor.